E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar, analisar, na verdade, esse artigo sobre espionagem, né? A equação não resolvida sobre espionagem e leis internacionais, né? Então a gente vai ver algumas considerações éticas que são importantes para a gente entender a espionagem como um todo, se ela é uma coisa correta ou não. Então, nessa parte aí, vai lançar o título, né, de espionagem como uma, eu não sei como traduzir essa palavra, mas é como se fosse uma divisão dentro de inteligências, de atividades de inteligência. Quando a gente usa a palavra inteligência aqui, ele vai até falar nesse parágrafo que inteligência pode ser dividida em duas categorias. Aqui, inteligência relacionadas a, a coletar informações, na verdade, né? Coletar informações do inimigo, entre aspas. Então, a inteligência, né, nesse sentido do FBI da vida, NSA da vida, CIA da vida, é coleção e análise de dados relacionados ao que está sendo espionado. Então, vamos supor que está tendo essa treta, por exemplo, recentemente dos Estados Unidos e a China, dos Estados Unidos e a Coreia do Norte. Obviamente, fica claro que não precisa ser muito inteligente para saber isso, que esses governos, eles com certeza devem estar utilizando os seus recursos para espionar um ao outro, né, para saber qual será o próximo movimento do outro. Porque, por exemplo, a Coreia do Norte, ela fez umas coisas nas últimas 2 décadas que foram meio assim medonhas, né, testar mísseis nucleares, fazer coisas que com certeza deixaram, por exemplo, na época do Barack Obama. Muitas vezes ele ficou muito bravo com isso, que tipo, a Coreia do Norte estava nem aí pro resto do mundo inteiro, ele ia continuar testando as bombas deles, ele estava nem aí, mesmo falando contra isso, fazendo exigências. Agora, recentemente, com Trump, antes de ter aquela pacificação relacionada a isso, um atacando o outro e tal. É claro que nesses tempos, com certeza esses dois países, né, fizeram ataques relacionados à coleção de dados de inteligência para saber o que cada um está fazendo, né? Porque você não pode deixar, por exemplo, um país organizar coisas relacionadas à bomba nuclear sem você ficar sabendo o que está acontecendo. Você tem que saber coisas importantes ali dentro, né? Então, por isso que cyberinteligência é muito importante, porque aí você não precisa mandar alguém mais. Você pode baixar um malware dentro do computador dos caras, né, enviando através de phishing ou de alguma vulnerabilidade no sistema deles e simplesmente conseguir as informações que você quer. A questão é que a gente vai ver que nem sempre isso é correto eticamente. Então, mesmo quando você está atacando outro governo relacionado a cyberespionagem, às vezes isso não vai ser correto eticamente, vai ser tipo errado, porque em tempo de paz, para que você quer ficar espionando os outros? Não faz muito sentido. Algumas ações da CIA, né? Aí na Segunda Guerra, né? Que isso foi muito importante na Segunda Guerra, para quem viu aquele negócio do Alan Turing e tal. A gente não vai falar sobre isso nesse vídeo, mas também não vai falar nesse daí. Mas vai falar sobre algumas ações da CIA ao longo desse último século, né? Ao longo do século XX, relacionadas a ações de inteligência, né? Então, por exemplo, tem um exemplo aí que é criar e distribuir propaganda em outros países para disseminar de repente informações relacionadas à eleição de algum partido em um país que você está apoiando. Então, vamos supor que de repente governo, você quer apoiar um governo democrático. Então, vamos supor que os Estados Unidos quer apoiar um governo democrático num país aleatório, vamos supor. E ele vai fomentar, assim, no país, com as suas ações de inteligência, né? Pra tentar fazer com que aquele cara seja eleito, pra ter pra ele conseguir ter uma base pra isso, né? Uma base pra deixar aquele país de uma forma democrática. Pode ser isso, eu tô dando só um exemplo hipotético, tá, gente? Não tô falando que isso foi feito. Aí tá falando também relacionados ao Fidel Castro, né? Não vou falar essa palavra aí, uma palavra meio pesada, né? Mas também relacionado ao investigações relacionadas ao Fidel Castro.
vender armas a outros países relacionados a terroristas, né, para libertar reféns americanos. Enfim, basicamente só alguns exemplos aí de ações da CIA. Eu vi uma num jornal da própria CIA, que está até no site deles, o jornal de inteligência da CIA, que a gente vai ler alguns artigos, que a maioria é sobre história, né, então eu não gosto tanto de trazer, mas teve um, que foi o mais recente, que fala, por exemplo, sobre como o serviço de inteligência do FBI e da CIA foram importantes para achar um presidente que pudesse liderar uma parte lá da Alemanha na época pós-guerra. Isso foi muito importante para trazer um presidente, um líder, né, que conseguisse restabelecer a Alemanha de uma forma democrática. Então esse é um exemplo de algumas ações da CIA de inteligência que foram bem sucedidas, né? O cara realmente era um cara bom, né? Relacionado e daí foi depois da Guerra Mundial, né? Segunda Guerra Mundial. Enfim, algumas ações da CIA se provam bem assim importantes. E a questão, será que espionagem é legal? Vai falar sobre uma lei relacionada à Constituição, né? O Ato de Segurança de 1947, relacionado também à CIA, né? Então, basicamente, vai tentar legitimizar a espionagem de países estrangeiros. Então, esse é o objetivo. É claro que tem regras relacionadas a isso, você não pode fazer isso de forma banal ou de forma, sabe, solta, mas basicamente tem leis relacionadas a isso, sim, de espionagem. Então, não é que é ilegal por lei, não. Até porque senão eles não conseguiriam fazer isso de uma forma correta, né? Porque a CIA está dentro do governo americano. Tem leis para regular isso daí, né? A questão até onde essas leis funcionam, né? Porque, por exemplo, aquele caso do Snowden, que tinha aquela ferramenta, né? Que até apresenta no filme também, lembro que é uma história real, que tinha essa ferramenta dos Estados Unidos, né? Que conseguia pegar informações de pessoas no mundo todo, de qualquer civil, não assim, de uma grande parte das pessoas do mundo todo. Não, é claro que não todas, né? Mas de uma grande parte. Então, era uma coisa ruim, né? Uma coisa que feria a privacidade das pessoas e tal. E aí, em 2013, essas informações foram vazadas por Snowden, né? No jornal, se eu não me engano, The Guardian, no jornal dos Estados Unidos, The Guardian. Enfim, algumas vezes o país pode extrapolar nisso. Por isso que eu sou totalmente contra a espionagem de cidadãos, de cidadãos civis. Não é errado, simples. Mas basicamente aquilo lá era relacionado à legalidade desse assunto. Aí nessa parte desse artigo vai falar um pouco sobre a missão de espião, né, na época mais tradicional, que normalmente ele era um militar, né, ou alguém relacionado a isso. Aí tá falando se ele fosse capturado, né, ele poderia ser punido, né, pelos seus passados relacionados a ser espião, né. Aí vai falar que um espião, portanto, deve ter um grande incentivo, né, para ser bem sucedido na sua missão, né, e voltar rapidamente para a sua organização. Então, assim, de uma forma simples que os filmes mostram também, é que naquela época, né, na Guerra Fria, por exemplo, um espião ele tinha que ser um mentiroso, entre aspas, né, ele estava infiltrado dentro de uma fronteira inimiga, né, e conseguir informações sem ninguém saber que ele é espião, nesse caso. E se você fosse preso, você se ferrava. Então é um negócio intenso. A pessoa pode ter uma crise de ansiedade, se ela não estiver preparada. Então é um negócio meio complexo. Então eu até tô lendo um mangá relacionado a isso, que a gente vai ver nos próximos vídeos, que mostra tipo, a vida de um espião no mangá, né? Na história aí, tipo um quadrinho, né? E tipo, muito da hora, porque assim, o autor consegue representar bastante essa parte do esforço mental de ser um espião, né, pra pessoa. Porque é realmente um estresse mental muito grande.
Mas enfim, não é sobre isso que a gente vai falar, porque isso é inútil pra gente, porque o nosso foco é cyber espionagem. O foco é em malware relacionado a isso, a ferramentas. Então, que nem eu disse antes, eu só tô lendo um artigo porque tá falando sobre algumas práticas relacionadas a isso. Aí vai falar que a literatura relacionada à espionagem e as leis internacionais relacionadas a isso não são tão desenvolvidas assim. Aí vai falar sobre um cara chamado Richard Falk, uma citação dele, né? Falando que as leis tradicionais internacionais, eu não sei como traduzir oblivious, mas enfim, acho que oblivious pode ser traduzido como como uma negação, né? Algo negativo. Nesse caso, tá falando que as leis internacionais tradicionais seriam meio que negativas relacionadas à prática de espionagem em momentos de paz. Então a questão, será que um país pode espionar o outro em momentos de paz? Será que é legal isso? Levando em conta uma lei internacional? Será que é errado? Então basicamente isso. E é isso que esse artigo vai focar. Ele vai dar várias facetas relacionadas a esse assunto. Espionagem é legal? Será que eu baixar um malware dentro do governo chinês, por exemplo, e conseguir extrair informações para um país é algo legal? Então, obviamente parece ilegal. Então, é isso que a gente tem que entender. A gente tem que entender que depende. Essa questão sempre vai depender. Depende da hora, do momento. Por exemplo, no momento de guerra, é óbvio que você vai falar que não, espionagem é necessário. Agora, no momento de paz, é muito mais difícil você conseguir defender essa prática. Aí vai falar um pouco mais sobre isso, né? Vai falar sobre. Deixa eu ver essa parte do. Aqui nessa. Acho que eu vou ler tudo para ser mais fácil de entender. Vai falar de uma proposta de um cara, né, que está chamado de Demarush, que ele argumenta que espiões capturados, né, mesmo se convencidos disso, se realmente haja provas suficientes para provar que eles são, né, não deveriam receber pena de morte relacionada à espionagem, enfim, a menos que fosse na guerra, enfim. Aí vai falar ali na parte B que enquanto ele está conduzindo a espionagem em tempos de paz, não é ilegal. Então, basicamente, ele está tentando não só dizer que não é legal, mas é que não é legal nem ilegal. Ele vai pegar é o que a gente chama de paradoxo. Duas verdades que elas andam juntas, né? Então, basicamente ele está falando aqui que depende da situação. Então, em algumas situações vai ser legal, algumas situações vai ser legal. Então vai depender. Até porque o agente em si, ele é só contratado lá pelo governo. Então, ele, a culpa do final é do governo. Se isso é legal ou é legal, porque quem está ordenando é o governo, né? Então é basicamente isso que o artigo vai discutir. Então é um paradoxo. Nesse caso, gente, é a opinião dele. Nesse artigo vai ter diferentes opiniões sobre esse mesmo assunto. Então a questão é um paradoxo. É tanto legal quanto legal, dependendo da situação. Em tempos de paz. Em tempos de guerra, obviamente, é legal. É uma coisa correta, justa. Por exemplo, na Segunda Guerra. É uma coisa justa, porque você poderia estar salvando milhares de vidas fazendo isso. Agora, em tempos de paz, é uma linha mais tênue, mais complexo. Então, basicamente, aí vai falar sobre isso. Aí vai falar sobre o mesmo cara, né, Demarush, que deixa eu ver aqui só essa citação, que espionagem não é proibida pelas leis internacionais, né, como uma atividade fundamentalmente errada. Então, de novo, lembrando que essa parte é a opinião que espionagem não é errada, tá? Que ela tem que ser feita com bom senso, poderia traduzir dessa forma, que ela tem que ser feita de uma forma eticamente correta, mas se feita de forma eticamente correta em tempos de paz, ela é uma ação que pode ser permitida segundo a lei internacional. Então, a gente não está falando de leis de um país específico, mas a lei internacional, porque
você está atacando outros países, né? Então é basicamente nesse sentido. Deixa eu ver essa parte aqui. Então, de novo, mesma coisa. Vai falar que é outro cara chamado Scott ali, né? Que ele também acredita que a espionagem não é nem legal, nem legal, nem legal. É mais ou menos aquele paradoxo de novo, né? As duas verdades andam juntas. Então, depende. Depende totalmente de quem você está fazendo isso, contra qual país está fazendo isso. Por exemplo, se for contra o Irã. Se o Irã estiver fazendo umas besteiras, é óbvio que várias nações vão tentar descobrir informações que podem informar a eles que o Irã pode tentar fazer alguma coisa errada. Não sei, isso aqui é só um exemplo hipotético, tá? Ou outro país. Enfim, basicamente que tem que ser assim, tem que ficar nas nossas mentes é que ética é difícil a gente discutir. Porque algumas coisas é meio difícil de você ter uma opinião que é certeira. Então, por exemplo, você pode falar que alguma coisa tipo, por exemplo, que eu bater numa pessoa sem motivo é errado. A pessoa que faz isso tem que ser presa. Mas aí depende da situação. Se você tiver numa situação que alguém tá te batendo, então pode ser considerado legítima defesa. Então, nesse caso, espionagem seria no mesmo sentido. Dependendo da situação, é legítima defesa. Então, basicamente é complicado. A gente tem que ver a situação de vários ângulos para considerar se esse pensamento do Demarest e do Scott são corretos. Se realmente espionagem pode ser considerada legal. Tem que também ser visto contra quem é feita essa espionagem. Porque ela é importante. A gente tem que saber contra quem está sendo feita, de que forma, com quais motivos. Porque quando a gente fala em tempo de paz, né? Se é uma nação que não está fazendo nada contra ninguém, é meio estranho fazer esse tipo de coisa. E esse vídeo já deu 17 minutos, bastante tempo. A gente agora vai fazer o contraponto. Eu não sei se estou sendo bem claro nesses vídeos. É um assunto mais complexo do que os outros. Que a gente está tentando só discutir a parte ética, não a parte prática, que é mais fácil de explicar. Mas enfim, espero que está sendo útil. Na próxima parte a gente vai ver outra opinião, que é dizendo que a espionagem é ilegal. Aquelas que a gente viu, eles são de pessoas que falam que espionagem entre países é algo correto. Lembrando que o foco do vídeo é espionagem entre países, tá? Não é você espionar alguém, não. Isso aí é totalmente errado. Vai ser preso. Tô falando espionagem no sentido de geral global, né? De países contra países. E nesse caso a gente vai ver a opinião, por isso contraponto, de alguém que considera que espionagem é ilegal. E ele vai dar algumas noções relacionadas a isso. Então, esse vídeo ficou bem grande. Então até o próximo.